Alô pessoal, tudo bom? Aqui é o André Biernat, eu sou repórter da revista Saúde e estou aqui em mais um programa Detetives da Saúde, né? O nosso podcast que discute os temas mais quentes, polêmicos e atuais, né? Da medicina, da nutrição, da atividade física. E acho que o tema de hoje talvez esteja entre os mais polêmicos aí, né? Da área de psiquiatria, de saúde mental. Nós vamos falar da medicalização na infância. Será que nós estamos medicando, né? E tratando comportamentos que são normais como doença? Ou por outro lado, será que nós estamos deixando passar, né, crianças que têm problemas e não recebem um tratamento que poderia beneficiar elas? Bom, para falar sobre esse tema, né, que, enfim, dá para gastar aí umas 4 horas de programa, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o psiquiatra de crianças e adolescentes Guilherme Vanoni Polanzik, que é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e chefe da Unidade de Internação do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Tudo bom, professor Guilherme? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, André, Maria Tereza, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, como o professor Guilherme adiantou, aqui à minha direita na mesa nós temos a Maria Tereza Santos, minha colega de redação, que vai estar aqui comigo, né, fazendo as perguntas e comentários aí ao longo desse programa. Tudo bom, Maria? E aí, André, beleza? Doutor Guilherme, acho que antes pra gente começar, né, e aquecer e entrar nesse tema, acho que é importante a gente falar um pouquinho, gastar aí uns minutos para falar das doenças psiquiátricas na infância, né? Quais são elas, se estão aumentando, enfim, pra gente ter um cenário geral para aí sim entrar no tema do nosso programa. E eu queria entender primeiro com o senhor, assim, quando a gente fala, né, dos transtornos psiquiátricos, quais são os mais comuns da infância? E como que eles são diagnosticados? Então, os transtornos mentais mais comuns na infância, André, são os transtornos que a gente chama transtornos de ansiedade. Então, aquelas situações em que as crianças têm um medo intenso, uma fobia em relação a algum objeto, um animal ou alguma situação específica. Situações em que as crianças têm uma ansiedade muito grande quando são separadas dos pais. Então, uma preocupação intensa se o pai vai voltar, se a mãe vai buscá-lo na escola, se eles viajam aonde estão, se estão seguros. Situações de ansiedade que a gente chama ansiedade generalizada. Então, crianças que são tensas, preocupadas, se preocupam com as coisas muito tempo ou muito intensamente antes delas acontecerem, imaginando que as coisas vão ser mais difíceis, mais perigosas, mais complicadas do que de fato são. Às vezes têm dores físicas, isso é relativamente frequente na infância, e preocupados com a saúde. A gente tem transtornos de pânico que não são tão frequentes, mas fazem parte aí do que a gente chama desses transtornos de ansiedade, né? Então são crises de pânico, crises de ansiedade intensa. A criança acha que está acontecendo alguma coisa com o corpo, que algo grave vai acontecer. Esses são os mais frequentes. Depois dos transtornos de ansiedade, a gente tem o que a gente chama de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então é um padrão de desatenção, de desorganização, de dificuldade de planejamento ou um padrão de muita inquietude, dificuldade de controlar o corpo, impulsividade, dificuldade de espera. Isso caracteriza o transtorno de déficit de atenção. Muitas vezes associado a gente tem o que a gente chama de um comportamento opositor, de desafio. Às vezes crianças que ficam muito irritadas, batem boca, discutem, argumentam. Esses são os mais frequentes. Aí depois nós vamos ter outros transtornos que felizmente não acometem um número tão grande de crianças. Depressão na infância não é tão comum. Ele começa a ficar mais comum a partir da puberdade. Na adolescência ele já é um transtorno mais frequente, tá? E a gente vai ter daí outros que acometem um número menor de crianças. Transtorno obsessivo-compulsivo, tiques, transtornos alimentares, enfim, uma gama ampla aí de transtornos. E nesse sentido, doutor, a gente tem dados, seja no Brasil ou no mundo, para saber se esses transtornos, né, que o senhor comentou, eles estão aumentando, diminuindo, se mantêm estáveis ao longo das últimas décadas? É difícil responder essa tua pergunta com dados concretos, objetivos. O que nós precisaríamos para responder e ter uma certeza absoluta? Nós precisaríamos conduzir um estudo no mesmo local,
com os mesmos métodos, com os mesmos instrumentos, com a mesma forma de avaliar as crianças, com intervalos de tempo grandes, né? Então, isso é difícil porque os métodos variam, porque os critérios diagnósticos evoluem ao longo do tempo, porque, eventualmente, o mesmo local, a mesma comunidade, num determinado momento, é propícia para receber o estudo, em outro momento não. Então, é difícil. Mas a gente tem algumas dicas para te responder isso. Tem, na Inglaterra, foi feito um estudo... Vem sendo feito um estudo, na verdade, que acompanha as pessoas ao longo do tempo. Então, a gente tem avaliações mais ou menos na década de 50, mais ou menos na década de 70, mais ou menos na década de 90, com métodos similares de avaliação. O que esses dados mostram? Que sintomas de ansiedade e sintomas emocionais relacionados à depressão parecem estar aumentando. Sintomas de hiperatividade parecem estar estáveis ao longo do tempo. Sintomas de comportamento opositor, disruptivo, brigas, parecem aumentar um pouco também. Depois a gente tem outros estudos, né? Um estudo que o nosso grupo conduziu avaliando a prevalência do transtorno de déficit de atenção e o nosso estudo mostrou o que parecido foi encontrado lá na Inglaterra, que a prevalência, ou seja, o número de crianças afetadas pelo transtorno de déficit de atenção não parece estar aumentando aí nos últimos 30 anos. Alguns estudos na Suécia mostram que realmente o número de crianças com TDAH parece não estar aumentando, mas há uma sugestão que lá naquele país sintomas que não são suficientes em termos de intensidade para que a criança tenha o diagnóstico, mas sintomas parecem estar aumentando. Então, aí a gente realmente, para responder essa tua pergunta, a gente busca diversos estudos em diversos locais para que a gente tenha uma ideia mais clara. Um tópico também quente nesse assunto é autismo, né? Então, aí no autismo, a gente não tem dados claros se realmente é apenas o maior reconhecimento, o maior... né, possibilidade de diagnóstico, aumento de serviços, as pessoas mais educadas, entendendo mais o que é autismo e procurando ajuda, ou se realmente pode estar havendo um aumento do número de casos. Esse é um transtorno que a gente não tem um conhecimento consolidado ainda a respeito. E, assim, independente desses números estarem subindo ou não, a gente não tem totalmente certeza disso, mas a nossa impressão é de que as pessoas falam mais abertamente sobre isso hoje. Sem dúvida. Parece que tem um interesse, né, do público em saber, enfim. Exatamente. E tem alguma razão para esse interesse? É realmente só esse maior acesso à informação? Ou tem algum outro motivo? Uhum. Eu acho que tem diversos motivos, né? Se a gente for pensar em algo mais amplo, existe, né, como você mencionou, uma maior educação em relação aos eventuais problemas de saúde. Todos nós mais ligados em questões de saúde e eventualmente buscando ajuda para problemas que antes passavam desapercebido ou eram, enfim, manejados ao longo da vida sem uma abordagem que ajudasse. Então, de uma forma geral, isso vem acontecendo. As pessoas... A psiquiatria da infância e adolescência, de uma forma geral, também isso é importante. É uma disciplina, é um ramo, é uma especialidade mais recente da medicina, né? Então, a gente tem, né, o estabelecimento dessa especialidade a partir da década de 60, de 70. É algo que, né, até então não se tinha um conhecimento evoluído, desenvolvido a respeito. E a partir daí foi se fazendo, né, inúmeros estudos e gerando conhecimento, transmitindo esse conhecimento para a população. Então isso, sem dúvida, né, propiciou um aumento do número de profissionais treinados para reconhecer esses transtornos, as pessoas entendendo que existem esses transtornos, ouvindo podcasts como esse, lendo, enfim. E existe também uma busca por desestigmatizar os transtornos mentais. Então,
alguns anos atrás, então na década de 60, por exemplo, 50, quando não existia psiquiatria da infância e adolescência, obviamente as crianças com transtornos mentais estavam lá. E então crianças com autismo, crianças com deficiências intelectuais, síndromes genéticas, comportamentos agressivos, violentos. O que acontecia com elas? Elas eram institucionalizadas. Elas eram colocadas em grandes clínicas, algumas delas eram depósitos, e ficavam à margem da sociedade porque essas crianças eram vistas como que manchavam o nome da família, como que fosse, né, uma vergonha ou algo que a família tivesse que esconder para a sociedade. E isso em crianças, mas em adultos também é muito similar. E a partir do entendimento de que são condições médicas, de que existem tratamentos, a partir da ideia de que pessoas com transtornos mentais têm que estar na sociedade, têm todo o direito disso, esse foi um grupo de pessoas que se tornou visível. Antes era invisível e, né, passou a existir. E com isso o movimento de fato desestigmatizar. E hoje você vê campanhas de ídolos, pessoas que os jovens respeitam e têm como modelos, dizendo que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você vê pessoas dizendo que tem autismo e, né, desempenhando papéis importantes na sociedade. Então, os transtornos mentais passaram, né, dessa visão de que é algo que eu não posso ver, é uma vergonha, fica escondido, para algo que eventualmente, inclusive, traz benefícios, né? A gente pode ver, por exemplo, a Greta Thunberg, né, que tem uma característica muito marcante do transtorno do espectro do autismo, que é um interesse intenso por alguma situação, por algum hobby, enfim. O interesse grande dela é pelas mudanças climáticas, né? E ela conta que ficou deprimida pensando, né, em como, para onde o nosso planeta vinha evoluindo. E porque ela tem esse interesse tão intenso, tão forte, que é característico do transtorno do espectro do autismo, ela não deixou para lá. Ela não esqueceu isso e seguiu a vida dela. Não, isso continua e isso a motivou para fazer o que ela fez e que todos nós valorizamos, enfim, algo espetacular. Então, os transtornos mentais, né, estão nessa transição de que a gente possa entender, né, o que as pessoas com essas condições, que, enfim, têm suas particularidades, têm suas características, podem contribuir e tornar a nossa sociedade melhor ainda. Então, eu acho que esse é um movimento super importante e que, obviamente, facilita que as pessoas busquem ajuda, recebam ajuda. Tem um porém, claro. Tudo tem um porém. O porém é que, em algumas situações, ter um transtorno mental às vezes parece até quase algo que está na moda. Algo que é bacana, né? E a gente, em algumas situações específicas, obviamente, esse não é o maior problema que nós encontramos na população, e vamos falar depois sobre taxas de não tratamento, mas acontece em situações muito específicas, em grupos talvez com maiores condições socioeconômicas, enfim, e que às vezes a gente percebe que os adolescentes, adultos jovens, é quase como se fosse bacana, quase como se fosse algo que faz parte do grupo, eventualmente está deprimido ou eventualmente tem um transtorno de déficit de atenção. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Até de se autodiagnosticar, né? O jovem vai e fala que tem tal coisa. Eu já vi várias vezes gente na internet falando que tem autismo. Tipo, a pessoa, ela vê ali em qualquer site X as características do problema e acha que se encaixa comigo, e não é isso. Você tem que ir no médico para poder ter o diagnóstico certo. Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma complicação que a forma como é feito o diagnóstico e como nós entendemos os diagnósticos, de fato traz. Não é um diagnóstico que, como vamos pensar em diabetes, por exemplo, né, que você avalia, né, o teu nível, né, de glicemia, de açúcar no sangue, enfim, tem alguns procedimentos, mas você tem um número X passando daquele limiar, você tem o diagnóstico. O médico faz 3 vezes, enfim, mas enfim, é bem objetivo. Passou daquele limiar, você tem o diagnóstico. Aqui não é assim.
E realmente existe um espaço para interpretações sobre os comportamentos. Se você não tem um treinamento e você acha que aquilo ali, né, tem que se aplicar, né, como está escrito naquela lista de sintomas, sem que tenha que ser visto de uma profundidade, de uma complexidade maior, eventualmente as pessoas têm essa impressão de que é algo superficial e algo simples, e algo que eu mesmo posso fazer. E não é algo complexo e algo difícil, né, de ser avaliado e que concluído. E, Dr. Guilherme, pensando justamente nessa questão do diagnóstico, quanto antes é feito esse diagnóstico, né, quanto mais cedo na infância, isso também traz benefícios para o tratamento e para a qualidade de vida daquela pessoa? Sem dúvida, André. A ideia é essa, assim. A ideia é que o diagnóstico precoce, o reconhecimento precoce e o tratamento precoce, né, faça diferença. Por quê? Porque o nosso cérebro, nos primeiros anos de vida, ele está se desenvolvendo de uma forma muito acelerada. É impressionante como, né, um cérebro de bebê rapidamente, em um ano, já atinge um tamanho grande, com um número de neurônios, as sinapses se formando de uma forma super acelerada. Então, essa velocidade em que ele está mudando faz com que ele seja mais sensível aos estímulos externos, seja mais plástico, se modifique mais em função dos estímulos externos, tanto dos estímulos negativos. Então a gente entende que realmente exposição a situações de estresse, de violência, negligência nos primeiros anos de vida pode deixar marcas importantes no cérebro ao longo de toda a vida, e estímulos positivos também. Então, a ideia de que se a gente pode estimular de uma forma precoce, da forma correta, eventualmente o cérebro vai se desenvolver de uma forma melhor do que iria, e eventualmente comportamentos, enfim, que estavam se instalando, deixam de se instalar. E isso é muito claro no transtorno do espectro do autismo, que é uma condição que inicia muito cedo. A gente pode já ver os primeiros sinais aí no primeiro ano de vida, do primeiro para o segundo ano de vida, e o diagnóstico, eventualmente, até os 18 meses, a gente já, em condições mais sérias, pode estabelecer. E o que se viu nos últimos 20, 30 anos, né, é que com esse movimento de intervenção precoce, as pessoas hoje têm uma capacidade de viver autonomamente, de uma forma independente, na vida adulta, muito maior do que tinham lá no passado, quando não se recebia o diagnóstico precoce. Maria, te fazer uma pergunta. Vamos ver se você está preparada. Ai, meu Deus. Você lembra na sua época ali de colégio e tal, de ter algum colega ali de classe que tinha algum transtorno psiquiátrico? E como que, enfim, vocês lidavam com isso? Como que era essa interação? Diagnosticado, não. Eu nem... na minha época, né? Faz muito tempo. Ainda existia o estigma de que se você só vai no psicólogo, no psiquiatra, se você tiver algum surto mesmo, sabe? Sei lá, se você tem esquizofrenia, algum problema muito grave. Não pra, sei lá, se tem uma criança hiperativa, ou enfim, que aparenta estar deprimida, ansiosa, isso não era comum. Eu não me lembro de ter nenhum colega que, pelo menos nunca me falaram, que faziam acompanhamento. Não, eu perguntei isso porque eu lembrei da minha época, há muito tempo atrás, de infância, de uma colega de classe que ela tinha TDAH, e assim, eu lembro faltou até um pouco, acho que, de transparência da escola, de falar com as outras crianças, para que as outras crianças entendessem a situação dela, né, e conseguissem lidar com isso de uma forma melhor, né? Eu acho que talvez também falte isso na escola, né? Saber falar com as crianças sobre os transtornos para que elas interajam melhor com isso. Não sei se o senhor concorda. Não, faz todo sentido, né? Nessa ideia de que todos nós somos diferentes e que faz parte, né, da vida ter dificuldades, e as crianças hoje, enfim, estão muito próximas e de crianças com dificuldades grandes que antigamente não iam para a escola, né? Então, é importante, né? A gente não precisa dar nomes, porque as crianças não, enfim, um nome não diz nada, né, para a criança. Muitas vezes só, de fato, intensifica um estigma, um rótulo que não traduz o que
né, se quer transmitir, né? Então, falar sobre isso, né, sobre que todos nós temos comportamentos diferentes, a nossa colega X, o nosso colega Y, por vezes é mais agressivo, por vezes perde a cabeça e atira coisas, bate, ou por vezes fica muito agitado e não consegue parar quieto, enfim, obviamente trazendo outros comportamentos de outras crianças que muitas vezes também têm um impacto na sala de aula e que eventualmente não tem um diagnóstico, mas na ideia de poder entender o comportamento dos outros e que a gente possa conviver e ajudar os outros. Bom, gente, começando aqui o próximo bloco, diante de todos esses transtornos e essas questões relacionadas à complexidade do diagnóstico e tudo mais, a gente tem a questão central desse episódio, que é a medicalização do comportamento infantil, que é uma ideia defendida por vários autores, e um deles é o Allen Frances, que é um psiquiatra norte-americano. Ele escreveu um livro, Voltando ao Normal, que ele fala sobre isso de uma forma geral, em todas as faixas etárias, mas tem um artigo que ele publicou no seu blog em 2016. O artigo foi escrito em inglês, mas traduzido para o português, o título é DSM-5, que é a lista dos transtornos psiquiátricos, psicológicos. Diagnósticos em crianças devem ser sempre escritos a lápis. E aí eu queria ler aqui um trechinho que também foi traduzido para entender o que é a ideia que é defendida da questão da medicalização. O diagnóstico preciso em crianças é realmente difícil e demorado. O diagnóstico incorreto em crianças é realmente fácil e pode ser feito em 10 minutos. O diagnóstico preciso leva a intervenções úteis que podem melhorar muito a vida futura. E o diagnóstico errôneo geralmente leva a medicamentos prejudiciais e a um estigma assustador. As apostas são altas e os danos às vezes permanentes. A melhor maneira de proteger os nossos filhos é respeitar a diferença e aceitar a incerteza. Eu realmente amo a ideia de escrever diagnósticos psiquiátricos a lápis. E aí, acho que bate muito com o que o senhor estava falando, né? Como que a gente pode definir essa medicalização do comportamento infantil? Você concorda com isso? Você acredita que isso realmente existe? Ao longo do século passado, de fato, condições ou comportamentos que não eram vistos, que não eram entendidos como condições médicas, passaram a ser de domínio de uma especialidade médica, da medicina. Então, passaram a ser estudados de uma forma sistemática, do ponto de vista biológico, do desenvolvimento do cérebro, genético, das interações familiares, enfim. Então, aí houve, de fato, esse processo de passar para a medicina, mas, de fato, algo que a gente entende que faz parte da medicina. Não que nós, médicos, psiquiatras de crianças e adolescentes, possamos dar conta de toda a complexidade. Não é isso que eu estou dizendo, porque obviamente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade numa criança implica em questões familiares, em questões sociais, em questões culturais, em questões educacionais, que obviamente nós médicos não podemos dar conta e não damos, nosso conhecimento não dá conta de toda essa complexidade. Então, obviamente, existe uma intersecção nos transtornos mentais com questões de outras disciplinas, de outras áreas do conhecimento. Mas existe uma base biológica, existe uma base psicológica, médica, e que nós podemos contribuir para o entendimento e o tratamento desses transtornos e para que essas crianças tenham um desenvolvimento melhor. O que o Allen Frances fala aí é algo importante, que é a ideia de que o diagnóstico em crianças ele precisa ser visto de uma forma transitória, né? A gente tem que ter a possibilidade de escrever uma nova história a partir de diagnósticos que eventualmente não vão perdurar a vida toda. Alguns, de fato, são crônicos e perduram. O transtorno do espectro do autismo, por exemplo, é um diagnóstico que a gente pode escrever à caneta. Mas a maior parte dos transtornos psiquiátricos não tem esse caráter definitivo crônico logo no início, né? Existe muita chance de mudança, tanto mudança, como eu vinha falando, positiva, quer dizer, evolução, melhora, eventualmente desaparecimento dos sintomas do transtorno, quanto
piora e novos surgimentos, porque o desenvolvimento é muito dinâmico. A gente não tem ainda essa capacidade, nem para crianças sem nenhum transtorno. A gente consegue prever como é que as coisas vão evoluir. E assim também para crianças com transtornos mentais. Então, a gente precisa ter essa complexidade em mente no momento em que a gente está avaliando uma criança, em que a gente vai estabelecer um diagnóstico e informar a família, a escola sobre todas essas complexidades para que o diagnóstico possa trazer benefícios e não trazer estigma, trazer ideias de um futuro selado, quando não se trata disso, né? Essa questão, esse processo da medicalização, ele é realmente mais forte nas crianças por causa disso ou por conta de outras coisas? É que tem uma ideia mais antiga, assim, e que permeia muitos momentos da sociedade, enfim, que a infância é algo que deve ser vivido no campo, com liberdade, podendo experimentar as diferentes coisas, sem limites, uma ideia de inocência muito grande, né? Então, a ideia de que, eventualmente, alguns desses comportamentos que fazem com que a criança não pare dentro de casa e fique explorando o ambiente, que fique, enfim, experimentando coisas novas, que muitos desses comportamentos, eventualmente, possam ser em função de um transtorno mental, é visto por algumas pessoas como algo muito, muito difícil de conceber. Nós, como que estaríamos com marcas da civilização ou com a sociedade contemporânea, com a ideia de buscar performance, exigência, nós estaríamos tirando a inocência e tirando esse caráter tão lúdico e tão da infância. Então, por isso se criou e se cria essa ideia tão forte de que haveria uma medicalização da infância. E por isso tão grande na infância. Tem muitas dificuldades, de fato, o diagnóstico psiquiátrico e o diagnóstico psiquiátrico na infância e na adolescência. Um deles é esse que você falou, né? As crianças têm uma maior dificuldade de colocar em palavras o que sente, o que pensa, como é que não conseguem avaliar muito bem o comportamento, enfim. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que eles são seres em desenvolvimento. Então, a capacidade que nós adultos temos de controlar o nosso corpo, por exemplo, na criança está se desenvolvendo. Então, uma criança de 3 anos, ela vai ter uma menor capacidade de controlar o corpo do que uma criança de 5, que vai ter menor do que de 7, de 10. Então, nós precisamos, quando vamos avaliar, por exemplo, a agitação, impulsividade, nós precisamos avaliar a criança nesse contexto, né? Num contexto de desenvolvimento de uma habilidade que eventualmente ainda não aconteceu e por isso aquele comportamento está se expressando. Mas eventualmente daqui a um ano aquela habilidade vai ocorrer e aquele comportamento vai ter desaparecido. Então, os comportamentos, eles acabam variando mais e sendo mais dinâmicos por conta do desenvolvimento dinâmico. Então, essas são algumas das dificuldades do diagnóstico na infância. A outra dificuldade, por exemplo, é que as crianças são muito suscetíveis ou são muito abertos às influências do ambiente onde elas estão inseridas, dos ambientes onde elas estão inseridas. Então, um sistema educacional inadequado, uma exigência em termos de desempenho a mais do que a criança tem condições ou do que é o estilo de aprendizado, ou uma situação de estresse familiar, de violência, ou mesmo de conflito conjugal. Então, todas essas questões têm uma influência maior sobre o comportamento da criança do que teriam, né, eventualmente num adulto. Então, muitas vezes, comportamentos que a gente está vendo são reações ao ambiente. A gente precisa entender isso antes de diagnosticar, porque senão, de fato, muitos diagnósticos vão acontecer e, na verdade, a gente está olhando reações das crianças. Aí vem uma dificuldade que tem a ver com o diagnóstico, e não é só o diagnóstico em crianças, mas também em adultos. Esses transtornos, eles são, como a gente chama, eles são o extremo da distribuição
daquele traço. Vou traduzir isso. Tá. Já ia todos pedir. todos nós temos uma capacidade de controle motor diferente um dos outros. Eu consigo ficar 10 minutos sentado, você consegue ficar 7, o André consegue ficar 12. Nós somos diferentes e temos intensidades de determinados comportamentos diferentes. O que, depois de muitos e muitos estudos, e eu estou abreviando aqui em 30 segundos, o que a gente poderia falar em muito tempo, o que muitos estudos veem é que o transtorno de déficit de atenção, por exemplo, ele não é uma condição separada. Eu tenho TDAH ou eu não tenho TDAH. É algo dimensional. Ele tá dentro da população, o TDAH, os riscos para o TDAH estão presentes na população, os sintomas estão presentes na população, são apenas uma intensidade maior do que o que a gente encontra na maior parte da população. Então, muitas vezes não existe esse limiar tão claro e tão preto no branco como nós gostaríamos que existisse, como eventualmente existe ou foi colocado para diabetes ou para hipertensão, por exemplo. Do ponto de vista biológico não existe isso no TDAH ou em outros transtornos. Então realmente a gente tem variações da normalidade e com um diagnóstico com técnicas que não são objetivas, que não são precisas no sentido de nós temos marcadores biológicos para eles. Então, isso confere uma dificuldade a mais e uma exigência de um treinamento maior para que a gente tenha diagnósticos precisos e válidos. Parafraseando um livro famoso, né? Se a gente tem diabetes preto no branco, né? A gente tem 50 tons ali de TDAH, né? Ótimo. Vai depender. E doutor, e aí pensando nos pais preocupados que nos ouvem, né? E a gente sabe, né, que a criança corre, a criança brinca, a criança fica moada, grita, faz birra, enfim. Mas quando que os pais devem olhar e falar assim, poxa, eu acho que devo ir a um psiquiatra? Quais são os sinais ali que ela pode ver no ambiente, no filho dela, para justificar, né, a visita a um especialista? Uhum. Então, muitos dos comportamentos que têm a ver com transtorno de déficit de atenção, por exemplo, ou ansiedade ou depressão, muitos desses comportamentos, na verdade, como eu vinha falando, eles são comportamentos que todas as crianças vão apresentar. O que difere um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, é a intensidade do comportamento. E é esse comportamento trazendo prejuízos, trazendo algum tipo de, de problema para a vida dessa criança. Então, a dificuldade dela permanecer sentada faz com que o ambiente familiar fique constantemente estressante, porque os pais ficam querendo que ela fique sentada, vão para um restaurante, ela não para sentada, brigam, enfim. Ou problemas na escola, quer dizer, os amigos não querem mais brincar porque ele não fica o tempo todo na brincadeira, começa uma coisa e vai para outra, ou ele não para quieto e começa a cutucar um amigo da frente, o de trás, fica se mexendo. Ou no rendimento acadêmico, né? Então tem prejuízos no rendimento acadêmico, enfim. A gente tem uma intensidade maior de um comportamento que muitas crianças têm. Esses comportamentos trazendo algum tipo de problema, impactando, trazendo um prejuízo para a vida da criança. Outras vezes, nós vamos ter comportamentos que, por si só, eles são anormais. Por si só, a gente não espera. Por si só, eles nos dizem que existe um problema. Então, por exemplo, o comportamento mais extremo, então, é de ouvir vozes, ou ter crenças muito intensas que a gente conversa, mas a pessoa não muda de ideia de que, por exemplo, alguém vem perseguindo ela, de que os objetos estão contaminados. Enfim, aí nós temos alguns comportamentos que são claramente indícios de um problema maior. Então, outros, por exemplo, como um comportamento repetitivo de machucar animais ou de ser cruel com outras crianças, também é um comportamento em que, com uma intensidade, uma persistência,
é um comportamento claramente que indica um transtorno ou um problema de comportamento e que precisa ser avaliado. E doutor, talvez, diante de tudo que a gente vem conversando aqui e pensando na realidade brasileira, será que a gente vive um problema duplo, assim, em, por exemplo, camadas sociais mais pobres, com menos acesso à saúde, principalmente saúde psiquiátrica e tal, a gente tenha uma falta de diagnósticos e, na contramão, numa camada mais rica, com mais acesso a serviços de saúde, a gente esteja vivendo um excesso? Pode ter essa dicotomia no Brasil? Uhum. Então, olhando para estudos que avaliaram isso de uma forma objetiva, concreta, o que nós encontramos são muito poucos estudos nesse sentido. Para te responder essa pergunta com um grau de certeza, seria importante ter uma amostra de toda a população do Brasil, nos diferentes estados, regiões urbanas, regiões rurais, diferentes camadas socioeconômicas, e aí a gente pode avaliar isso do ponto de vista estatístico, para que a gente não tenha te dizendo a minha impressão ou o que eu acho, né? Porque obviamente sempre é enviesado. Então, são muito poucos estudos. A gente tem um estudo realizado no nosso grupo em que nós avaliamos uma amostra de adolescentes da cidade de São Paulo e uma amostra de adolescentes da cidade de Porto Alegre. Adolescentes de escolas públicas, mas de regiões urbanas, né, relativamente com uma boa condição. E o que se viu entre esses adolescentes é que daqueles com um transtorno mental, 20% deles tinham recebido algum tipo de tratamento no último mês, 80% nunca recebeu. Então, são cidades com um bom nível de sistema de saúde e que a gente imagina que, se nós pegarmos cidades ou estados em que o sistema de saúde não seja tão organizado com boas condições, a gente vai encontrar possivelmente próximo a zero. Só para lembrar que existem, por exemplo, na região norte do país, não existe uma residência de psiquiatria da infância e adolescência. Então, não existe um local onde são treinados e formados psiquiatras da infância e adolescência. Se nós olharmos, então esse é um cenário da população e se nós olharmos para outros países é um cenário condizente. Na Europa, em países pobres da Europa, o que nós vamos ter são taxas de tratamento de em torno de 18% daqueles com transtornos mentais. Em países ricos da Europa, nós vamos ter taxas de tratamento de 40% a 60% daqueles com transtornos mentais. Se o que nós observamos, por exemplo, em escolas privadas de cidades como Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, é que, de fato, nessas escolas existem muitas vezes classes em que nós temos um número muito maior de crianças diagnosticadas do que a gente esperaria na população em geral. Então, é possível, e aí essa observação é uma observação pessoal, anedótica, minha e de alguns colegas. Nós não temos dados para demonstrar isso. Seria muito interessante ter estudos que pudessem comprovar isso, mas é muito provável que realmente em classes mais afluentes exista uma busca maior por diagnósticos e eventualmente diagnósticos sendo feito quando talvez não existam. Bom, gente, começando aqui o nosso terceiro bloco, né, sobre esse assunto e doutor, queria saber, né, como o senhor falou, né, essa área da psiquiatria da infância e adolescência é uma área ainda muito jovem, né, na psiquiatria e na medicina, mas como que ela vem avançando nos últimos anos, quando a gente pensa tanto em ferramentas de diagnóstico, como também em tratamento? Essa é uma área em que, de fato, as pesquisas vêm crescendo cada vez mais, né? E o interesse muito grande em crianças e adolescentes, porque se percebe que a maior parte dos adultos com algum tipo de transtorno mental, na verdade,
esses transtornos tiveram início na infância ou na adolescência. Então, é muito interessante, muito importante tratar, identificar e tratar transtornos mentais nas crianças, porque, obviamente, trazem benefícios para elas, mas também pensando em prevenção, então, também pensando nessa perspectiva de que, ajudando a criança hoje, provavelmente eu estou tornando ela ou ajudando ela a se tornar um adulto com menos dificuldades e um adulto com maior... que possa ser mais feliz, que possa ter menos dificuldades lá na frente. Um outro avanço importante é entender que as crianças com um transtorno mental, por exemplo, TDAH ou autismo, elas são muito diferentes umas das outras. Então, você vai encontrar num autismo, por exemplo, uma criança que não desenvolve a linguagem, até uma criança que fala muito bem, que tem uma capacidade de linguagem ótima, se expressa muito bem. Claro, vão ter algumas dificuldades outras aí, mas ela vai ser o que a gente chama de verbal, né? Vai se comunicar e falar bem. Então, elas são muito diferentes umas das outras. A gente sabe que tem um componente genético muito forte, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, são dos transtornos com mais influência genética. Então, ao contrário de ansiedade, depressão, em que situações de vida, experiências, enfim, tem uma influência muito grande para que esses transtornos desenvolvam, no TDAH e no transtorno do espectro do autismo, as questões são muito genéticas e muito biológicas no início da vida. Esses são alguns dos avanços. A pergunta é como que a pergunta que você me fez é como que esses avanços se traduzem para melhor diagnóstico e melhor tratamento. No momento, se traduzem muito pouco. Nós ainda não sabemos como que, nessa perspectiva dimensional, como é que eu vou determinar que você tem X de TDAH, você tem X mais 1, eu tenho X mais 2, e como é que eu consigo fazer isso? A gente não sabe bem ao certo. Essa heterogeneidade, uns diferentes dos outros, e muitas vezes com diferentes diagnósticos muito parecidos. Então, por exemplo, dificuldade de organização, planejamento, que a gente chama de disfunção executiva, é uma característica muito frequente no TDAH, mas a gente também encontra na depressão, a gente também encontra na esquizofrenia. Então, será que eu preciso tratar essa disfunção executiva ou será que eu preciso, num remédio para esquizofrenia? Enfim, então tem muitas questões sobre essa melhor caracterização das dificuldades de cada uma das crianças ou dos adultos, para além só daquele diagnóstico, e eventualmente tratamentos para essas dificuldades e não um tratamento que seja igual para todos conforme esse diagnóstico. Então, esses são alguns dos caminhos que a gente entende que vão precisar ser respondidos para que os avanços cheguem. Os diagnósticos hoje são muito similares com os diagnósticos como eram feitos há 20 anos atrás. Então, é baseado na avaliação clínica, no exame da criança, no entendimento do contexto onde ela vive, onde ela está inserida, em critérios diagnósticos que norteiam os diagnósticos, mas nessa avaliação clínica. E os tratamentos, infelizmente, ainda não são específicos para as dificuldades de cada um. Se eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o tratamento vai ser similar para um e para outro ainda. E a gente precisa avançar nesse sentido, para tratamentos mais personalizados para as dificuldades de cada um. E o senhor acha que, como na diabetes a gente tem um exame de sangue ali que detecta a doença, sim ou não? O senhor acha que no futuro talvez a gente vai ter alguma coisa parecida para autismo, para TDAH? Então, hoje, André, assim, nós definitivamente não temos nenhum tipo de exame, seja de sangue, seja um exame cognitivo, seja um exame, uma ressonância, um eletroencefalograma, qualquer exame que faça diagnóstico. Não existe nenhum exame que faça diagnóstico. Alguns exames, em algumas
situações contribuem para o diagnóstico. Então, o clínico, conhecendo, examinando a criança, conhecendo a família, conversando com a escola, incorpora o resultado daqueles diagnósticos que vai fornecer mais informações para a sua impressão diagnóstica. A ideia é que a gente possa chegar nesse momento em que nós possamos ter diagnósticos mais precisos, que a gente possa entender como é que o cérebro vem se desenvolvendo, incorporando informações sobre comportamento, sobre as relações da família, para que gere um diagnóstico. No transtorno do espectro do autismo, que tem uma base genética muito forte, eu vinha falando, existe muitas pesquisas e um investimento grande para reconhecendo quais são os genes alterados, que possa haver tratamentos específicos para essas alterações genéticas. Em algumas condições isso parece já estar um pouquinho mais à frente, em síndromes genéticas mais bem estabelecidas, mas ainda são expectativas. Os resultados hoje não nos dizem que daqui a alguns anos, X tempo, nós vamos ter esses resultados. A gente espera que sim, né? E a ciência nesse sentido é incremental, né? Claro, se houver alguma descoberta transformadora, né? O que hoje nós esperamos que talvez demore décadas, possa acontecer antes, mas realmente a gente tem ainda um tempo pela frente. Nesse momento é fundamental, né? Um treinamento adequado dos profissionais, avaliações que de fato incorporem as perspectivas da família, da escola, que o contexto onde a criança está inserida possa ser avaliado, possa ser entendido e que os comportamentos possam ser compreendidos nessa perspectiva do desenvolvimento e levando em consideração a influência que o ambiente tem sobre elas. Perfeito. Bom, gente, como vocês viram, um assunto muito interessante, cheio, né, de nuances e coisas a falar, e acho que o recado que fica, né, de toda essa nossa conversa é a importância, né, de entender que as doenças mentais, né, os transtornos mentais, eles não são nem uma frescura e nem, por outro lado, né, uma coisa de louco, né, como a gente ouve por aí. Eles são uma doença como qualquer outra e merecem um diagnóstico correto, o tratamento. Então, se você, o seu filho, enfim, tem alguma coisa que você perceba, que incomode, leve, né, o profissional de saúde, faça uma avaliação para que, enfim, né, o problema seja avaliado por quem entenda e possa ter ali um encaminhamento adequado. E só procure fazer o tratamento depois que o especialista passar, não vai querendo já... Porque a amiga, colega, o amigo, colega dá tal remédio para o filho porque é muito agitado e aí vai querer e faz a mesma coisa. Procure o especialista antes. Perfeito, com certeza. E para fechar, eu queria, acho que nossa conversa, eu lembrei de uma série que eu sei que a Maria gosta muito e que acho que ajuda a entender um pouquinho, né, esse cenário, que o nome dela é Atypical, ela tem no Netflix. E é uma série que mostra um jovem com autismo e as dificuldades. Ele tá ali terminando o colégio, indo pra faculdade, né, e todas as dificuldades não só para ele, mas também para a família, né, de deixar ele sair, dele interagir com os outros. A série, ela tem um humor, assim, e ela é muito leve, trata o assunto de uma maneira bem bacana. Acho que fica uma dica aí para quem quiser entender mais sobre o assunto. Recomendada. E, bom, Dr. Guilherme, muito obrigado pela presença do senhor, foi muito bacana a conversa e, enfim, a gente segue em contato aí para futuros podcasts. Muito, muito obrigado, André e Maria Tereza, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Maria Tereza. Maria Tereza também fez o nosso roteiro aqui. Valeu, André, foi ótimo. Bom, então, gente, nós agradecemos a audiência. Continuem, né, mandando suas mensagens, sugestões, comentários, críticas, dúvidas. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, e também no e-mail saude.abril@ateleitor.com.br. Bom, a edição e a mesa de som ficam a cargo do Rafael Bertazzi e a gente agradece a audiência por mais esse programa Detetives da Saúde. Muito obrigado e até a próxima.